Olá, meus queridos, que o Espírito Santo possa iluminar a mente de vocês para mais um assunto aqui do nosso canal Espiritualidade Cristã. A pergunta do nosso vídeo é bem estranha para alguns, né? Podemos nós amar nossa igreja mais do que nós amamos a Cristo? Olha, se eu falar para vocês que isso é mais comum do que vocês imaginam, talvez vocês fiquem surpresos. E nós falamos aqui no canal que quando você quer estudar um assunto novo, você deve sempre começar do conhecido até o desconhecido, e nunca ao contrário. Então, o que nós conhecemos, né? Vamos ver um pouco da história da igreja cristã, ou melhor, da igreja judaica na palavra, na época de Cristo especialmente. Então ali nós vemos muitos deixaram de aceitar a Jesus porque a igreja da época era contra. Eles falavam mal de Cristo, falavam que Cristo era um falso profeta, que Cristo era um mentiroso, que Cristo era cheio de demônios. E muitas pessoas, mesmo tendo todas as evidências de que Cristo era alguém muito especial, a Bíblia fala assim, eles não aceitaram a Cristo por medo de serem expulsos da sinagoga. Vários fizeram isso, até mesmo Nicodemos, que veio a se converter depois, ficou ali praticamente 3 anos com medo de confessar que ele acreditava em Jesus, porque ele ia perder o cargo dele na igreja. E isso implicava até em bens materiais, né? Então a pessoa ficava com medo. Bom, trazendo para os nossos dias, eu já, nesse tempo que eu sou cristão, muitos anos já, há 39 anos que eu sou cristão, então, o que eu vi nesse meio termo aí, nesse meio tempo, melhor, foi que várias pessoas deixaram claro para mim que o que eu estava apresentando podia até ser a verdade, mas elas iriam ficar com a igreja que elas estavam acostumadas, que era da família, que era tradição, que elas tinham muitos amigos, que elas gostavam do pastor ou do padre que liderava, enfim. Isso, como eu disse, é muito comum, né? Eu já tive muitos debates, eu vou citar um nome aqui, de uma denominação, não com o objetivo assim, de criticá-la, mas o que eu vou falar é simplesmente fatos, tá bom? Eu não estou inventando o que eu vou falar, são fatos, experiências pessoais, né? Eu já tive vários debates com os chamados testemunhas de Jeová, e fica claro que eles jamais deixariam o Salão do Reino para aceitar o Cristo bíblico. Então, para alguns, talvez esse testemunho de Jeová que esteja me ouvindo, isso é um absurdo, mas não é. E eles sabem que não. Não é mentira o que eu estou falando aqui. Eu já provei para algumas pessoas, por exemplo, testemunho de Jeová, já provei que Cristo é Deus, provei até no original, a pessoa ficou convencida do que eu estava falando era certo, mas ela tinha que checar com os líderes da igreja. Ela não é permitido, para um testemunho de Jeová, não é permitido ele pensar sozinho. Ele tem que submeter o conhecimento dele, ou a ideia dele, aos líderes da igreja. Um dia eu conheci uma mulher, lá em Alphaville, e ela, pela segunda vez, ela veio pregar para mim numa praça, ela não lembrava de mim, ela já tinha vindo pregar uma vez, veio de novo. Eu falei para ela assim, quantos anos a senhora é de testemunha de Jeová? 40 anos. Eu falei, tá. Nesse período, a senhora aprendeu alguma coisa só entre a senhora e Deus, na sua comunhão com Deus? Algo que a senhora não tenha aprendido lá no Salão do Reino?
Então a mulher que estava com ela, que geralmente é uma discípula nova, né, falou assim, não, tudo que nós aprendemos é lá com eles, né? Ela estava até falando com orgulho isso, né? Em outras palavras, ela estava falando, não é permitido a um testemunho de Jeová pensar por si mesmo. Ele tem que aceitar tudo que está na sentinela, nos livros dele, eles são proibidos de ler livros de outras denominações. Eles podem negar, mas é só da boca para fora. Se você frequentar lá, você vai ver que é verdade. Se eu, testemunho de Jeová, ler um livro de outra denominação, ele é olhado com maus olhos, é proibido, não pode. Todos os livros das outras denominações são procedentes de Satanás, né? Eles não podem ouvir ninguém. Né? Então, é um controle muito grande, né? E essas pessoas se apegam tanto que elas amam mais a denominação do que amam a Deus. Isso acontece com outras coisas também, né? Às vezes uma torcida organizada de um time, né? Eu já vi torcida organizada, o torcedor ali de uma torcida organizada, ele ama mais a torcida organizada do que o próprio time. Parece incrível, né? Eu já vi torcida organizada mais preocupada em tocar instrumentos de costa para o campo enquanto o jogo está acontecendo, porque ela foi ali para ficar com os amigos da torcida organizada, o time mesmo não tem muita importância, é secundário, né? Mas então, muitas denominações religiosas fazem isso. Eu ousaria dizer que em todas tem alguém assim. Em todas as denominações religiosas, você encontra alguém assim. Ela está submissa a um corpo de gente pensante por ela, ela não ousa por ela mesma ter conhecimento pessoal de Cristo e saber, olha, eu creio em Cristo por causa disso aqui, porque eu estudei, porque eu orei, porque Deus falou comigo, eu busquei, e essa é a verdade que eu conheço por mim mesmo. Então, quando você muitas vezes apresenta uma verdade, isso eu vou repetir, eu já experimentei com praticamente todas as denominações religiosas. Eles chegam, eles observam o que você acredita e eles têm que checar com o líder da igreja deles. O que ele falar é lei, mesmo que seja contrário à palavra. É lei. Então as pessoas têm que acreditar. Então, eu já tive debate uma vez com um pentecostal e ele disse que realmente pela Bíblia vê-se que a carne de porco é proibida. Mas ele fala, mas pelo Espírito nós entendemos que não. Então a igreja dele ensinou que não é pecado e não é proibido. Ele falou, não, a Bíblia realmente diz. Olha só o que ele falou. A Bíblia realmente proíbe, né? Mas o Espírito, ele libera. O Espírito que inspirou a Bíblia libera comer carne de porco. O Espírito está contra ele mesmo, né? É como se o Espírito Santo chegasse à conclusão, olha, eu falei isso aí mesmo, pedi para escrever lá os profetas, mas foi um momento assim que eu não estava muito bem, eu não havia pensado direito no assunto. Então, cuidado. Se você é uma dessas pessoas que amam a sua denominação religiosa acima do próprio Cristo, cuidado, porque as chances de você se decepcionar e você se perder são enormes. Só Cristo é salvação. Você não foi batizado em nome de nenhuma denominação. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses são os nomes que você deve defender acima de qualquer nome. Especialmente ao nome de Jesus, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ah, não, tem um nome assim. Não, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, é o nome de Jesus que você tem que defender. Você tem que crer em coisas porque Jesus falou sobre elas. Você tem que defender em coisas porque Jesus viveu essas coisas. Né? Quando a gente fala do sábado, por exemplo, no nosso canal, era o dia que Jesus ia à igreja. Né? Lucas 4,16, não é? Ah, mas o pastor da minha igreja falou que não. O pastor da sua igreja ele pode falar o que ele quiser. A Bíblia diz sobre o sábado
É o dia do Senhor. Jesus ia nesse dia. Então você ama mais o que a sua igreja ensina ou o que Cristo fazia? Então, eu só estou dando um exemplo sobre isso. Tem muitos outros que poderia falar. Nós podemos sim se curvar diante de imagem, né? Já falaram isso para mim no canal, comenta. Podemos sim se curvar diante de imagem. Cristo se curvou? Mostra. Onde? Cristo se curvou? Não. Então, se ele não se curvou é porque é errado. Entendeu? Então, a vida de Cristo é o fim de toda polêmica. Se Cristo não fez determinada coisa, é porque ela é espiritualmente errada, é enganosa. Tá bom? Então, Cristo tinha sua comunhão com o Pai individualmente e ele não ficava esperando que os líderes de sua época aprovassem o que ele acreditava. Porque se fosse assim, ele não teria salvo a nenhum de nós. Quantas vezes os líderes pediram para Cristo se calar? Né? Quantas vezes? E ele não foi atrás do que eles diziam. É um desafio. É um desafio para aqueles que frequentam qualquer denominação. Colocar a Cristo acima do que a igreja diz. Acima das amizades da igreja. Se Cristo não for supremo na tua vida, no teu coração e na tua mente, você está em perigo. Poderia falar muito mais sobre esse assunto, ele é muito longo, mas eu acho que por hoje basta. Escolha a Cristo acima de qualquer denominação humana. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo para que outras pessoas encontrem a salvação no único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.